Bem-vindo! Esse é o canal Pensador Calculista. Você está precisando aprender cálculo? Então tem nosso apoio. Se tiver dúvidas e quiser deixar nos comentários, elas serão respondidas. Não perca a oportunidade de se inscrever agora no canal e de deixar o seu like. Isso ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Muito bem! Nesse vídeo vamos ver a parte 3 da integração das expressões que contêm funções trigonométricas. Neste caso, funções que contêm apenas a tangente e funções que contêm as potências pares do seno e do cosseno. Dando continuidade, então, à integração de expressões que contêm funções trigonométricas, vamos ver agora mais dois casos. Então, o primeiro caso, o integrando depende apenas de tangente de x, enquanto que no segundo caso, o integrando contém uma expressão do tipo r de seno x cosseno de x, ou seja, isso é uma abreviatura, como já falamos, de uma expressão genérica que contém senos e cossenos, mas os senos e os cossenos ocorrem em potências pares. Então, está na hora da gente fazer uma pequena observação. Eu espero que você esteja formando na sua cabeça que existem agrupamentos onde eu posso aplicar certos métodos. Então, apesar de que nós ainda vamos apresentar um vídeo contendo o resumo de tudo isso, mas é bom que você vá formando na sua cabeça, agrupando os conhecimentos em sua cabeça e vendo que as mudanças de variável não são tão absurdas assim, tá certo? Para facilitar a sua memorização. Vejamos então o primeiro caso em que nós temos apenas função que depende da tangente de x. Observe que nos dois casos, tanto no número 1 quanto no número 2, eu tenho a substituição recomendada como t igual a tangente de x. Muito bem? Então, se t é tangente de x, então significa que x é o arco tangente de t, certo? Então, dx é dt sobre 1 mais x2. Então, a integral de r de tangente de x dx é r de t vezes dt dividido por 1 mais t2. Vejamos aqui, então, um primeiro exemplo. Integral da tangente à quarta de x dx. Ora, se a minha substituição recomendada é t igual a tangente de x e dt igual a dx, igual a dt sobre 1 mais t2, então essa integral vai se converter em t à quarta dividido por dt, aliás, multiplicado por dt sobre 1 mais t2. Então, mais uma vez, temos aqui uma integral imprópria. Dividindo, então, eu vou ter t2 menos 1 como meu quociente e este outro pedaço como o meu resto. Então, lá na divisão no método da chave vai aparecer um mais 1 como o meu resto. E eu vou entender que se o meu divisor é 1 mais t2, significa que o meu resto, na verdade, é 1 dividido por 1 mais t2. Então, integrando, eu vou obter t ao cubo sobre 3 menos t mais 1. Perdoe, aqui a integral de 1 sobre 1 mais t2, então, em lugar de 1 sobre 1 mais t2, é claro que eu tenho aqui o arco tangente t e não isto daqui, perdoem o meu engano. Então, eu somo aqui a constante e agora posso retornar a minha variável original. Então, se t
é a tangente de x, então a solução dessa integral é a tangente ao cubo de x sobre 3 menos a tangente de x mais a constante. Então fica aqui novamente a observação de que o arco cuja tangente é a tangente, eu estou então aplicando a inversa da inversa, e eu colho do outro lado o meu argumento, que é exatamente x, certo? Então o arco cuja tangente é a tangente de x nada mais é do que x. Então isso explica esta parte aqui da minha resposta, este x que apareceu aqui. Perfeito? Então vejamos agora o segundo caso. No segundo caso eu tenho r de seno de x, cosseno de x, mas ambos ocorrem em potências pares. Se ocorrem em potências pares, então eu posso então desenvolver as expressões para o cosseno ao quadrado e para o seno ao quadrado. Então, se o cosseno ao quadrado de x é igual a 1 sobre 1 mais a tangente ao quadrado, e se t é a tangente de x, então eu transformo o meu cosseno ao quadrado em 1 sobre 1 mais t ao quadrado. Ao passo que o seno ao quadrado é a tangente ao quadrado de x sobre 1 mais a tangente ao quadrado de x. E isso resulta em t ao quadrado dividido por 1 mais t2. Logo, o meu dx é dt sobre 1 mais t2. Como já falamos, x é o arco tangente t. Logo, dx é dt sobre 1 mais t2. Então, vejamos aqui um exemplo deste caso, ou seja, integral de dx sobre 2 menos o seno ao quadrado. Então, substituindo o seno ao quadrado de x por t2 sobre 1 mais t2, então eu tenho aqui 1 sobre 2 menos t2 sobre 1 mais t2, vezes dx, que é dt sobre 1 mais t2, certo? Então daqui vai aparecer, quando eu desenvolver esta expressão, no numerador deste denominador vai aparecer 2 mais 2t2 menos t2, e por fim, então, 2t2 menos t2, t2. Então, a minha integral a resolver é dt sobre 2 mais t2, uma vez que este 1 mais t2 cancelará com o denominador depois que eu expandir este denominador da fração. Então, integral com solução conhecida, 1 sobre raiz de 2, arco tangente de t sobre raiz de 2 mais a constante, voltando à variável original, então a minha solução é 1 sobre raiz de 2, arco tangente da tangente de x sobre raiz de 2, mais a constante é a minha resposta, então.